Mais 3 óbitos por Covid-19 são registrados em Vitória da Conquista. Aborto legal. Quais situações são permitidas? E mais, vagas de emprego e estágio para Vitória da Conquista. Quinta-feira, 27 de agosto. O ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. O CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB, está reunido desde ontem, discutindo sobre o ensino remoto emergencial e o Revalida. A repórter Joana Rocha traz novas informações. Após aprovarem a proposta de criação de convênio e edital do Revalida, em ação conjunta com as outras 3 universidades estaduais da Bahia, o ESC, o EFES e o NEB, na tarde de ontem, reitor, vice, pró-reitores, representantes de colegiados, departamentos, professores e alunos continuam reunidos de forma online no segundo dia de reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. A deliberação sobre o ensino remoto emergencial na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ainda não foi definida. A previsão é que as discussões sejam concluídas nesta tarde. Amanhã, você acompanha todas as resoluções aprovadas na reunião do CONCEP no ESB Notícias. Que o aborto é crime no Brasil, todo mundo sabe. Mas é importante saber também que, por lei, é permitido interromper a gravidez pelo SUS em 3 casos. Em situações de gravidez resultante de violência sexual, anencefalia do feto, ou seja, malformação do cérebro, e quando a gestação oferece risco à vida da mulher. Na reportagem a seguir, saiba mais sobre a lei que dá liberdade à decisão das mulheres nos casos em que é permitido. Em frente a um hospital, um grupo de religiosos conservadores bradavam em favor da vida e contra a prática do aborto legal, que seria realizado em uma menina de 10 anos, que desde os 6 anos de idade era estuprada pelo próprio tio. O ordenamento jurídico brasileiro considera o aborto um crime. O caso em questão, no entanto, é autorizado pelo Código Penal. Nós temos 3 situações em que o aborto é permitido, ou seja, não é crime. E aí é considerado, é chamado de aborto legal. Quais são essas situações? A primeira situação é quando a gravidez ela é decorrente de estupro. Então, havendo a violência sexual e dela vindo a gestação, esse aborto ele não é considerado crime. O único requisito que a lei exige é a autorização da gestante para que esse aborto aconteça, ou se ela for menor ou incapaz, que haja autorização dos seus representantes legais. A outra situação é quando a gravidez representar risco de vida à mulher. E a última hipótese é quando ocorrer anencefalia fetal, que é a situação em que não há formação do cérebro do feto. Então, nesse caso, o aborto também é autorizado. A interrupção da gravidez em mulheres vítimas de estupro pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita e segura. Para que a gravidez seja interrompida nessa situação, basta que a mulher procure qualquer hospital que ofereça serviço de saúde obstétrica e ginecológica e relate para os médicos que foi vítima de estupro para que seja iniciado o processo para interrupção da gestação. Não é exigido dela naquele momento nenhum tipo de boletim de ocorrência. A palavra da vítima já é o suficiente para que seja iniciado todo o protocolo que deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar capacitada para a realização do aborto seguro e legal. No entanto, de acordo com o Código de Ética Médico, a equipe pode se negar a realizar o procedimento. Segundo o Código de Ética Médica, o mais recente, que foi publicado em 1º de novembro de 2018, no Diário Oficial da União, no capítulo 2, no inciso 9, ali está definido que é direito do médico se recusar a praticar qualquer ato profissional, mesmo permitido por lei, que seja contrário
aos ditames de sua consciência, e isso inclui o aborto. Entretanto, é recomendável que, pelo menos, o médico que recusa-se a fazer isso encaminhe a vítima para um serviço, seja ele público ou privado, onde ela possa ser submetida ao procedimento. Aborto, uma questão de saúde pública ou do direito penal? Um direito à vida ou uma escolha da mulher? Há um pleito muito grande, sobretudo vindo dos movimentos feministas, da não criminalização do aborto como regra, entendendo que o aborto é um problema de saúde pública e não de direito penal. A Constituição Federal estabelece a vida como direito fundamental, em que pese não seja ele absoluto, podendo ser flexibilizado nas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. Porém, qualquer mudança neste sentido, para incluir novas possibilidades, eu acredito que não ocorra a curto prazo, pois o nosso país possui uma das legislações mais rígidas no que se refere à realização de abortos. E qualquer alteração ela deve preceder de um estudo, de um debate muito amplo a respeito de todas as possibilidades, de todas as circunstâncias. Agora a gente muda de assunto e fala sobre a pandemia do coronavírus. Mais 3 óbitos e 155 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vamos ver no telão os dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista, 24.585 casos notificados, 4.990 casos confirmados, 1.321 confirmados por laboratório, 3.669 confirmados por testes rápidos, 11.559 casos descartados, 4.798 em investigação, 503 em recuperação, 4.391 casos recuperados, 4.391 pessoas se curaram da doença, 96 óbitos. Depois do município ter 4 dias sem óbitos, na noite de ontem registrou mais 3 óbitos, indo agora para 96. A gente vê agora o índice de ocupação de leitos, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, 70 leitos de UTI, 58,6% ocupados, e 98 leitos clínicos, 37,8% ocupados. Vamos falar agora do drama vivido por Pedro, uma criança de 5 anos que sofre de graves problemas de saúde. O senhor Adilson, pai do Pedro, pede para que a Secretaria de Saúde do Estado volte a ofertar atendimento médico à criança em sua casa. Nós já contamos aqui a história do pequeno Pedro dos Santos. Ele tem apenas 5 anos e sofre com graves problemas de saúde. Órfão de mãe, o pai Adilson precisou abandonar o emprego para cuidar do filho. Pedro é acompanhado por uma equipe médica em casa, mas desde o final do ano passado está sem o atendimento da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Ele tinha um home care em casa. Aí a CESAB foi e mandou cortar, alegando que o menino teve melhoras. E o menino só está tendo pioras, que eu não vejo melhoras nenhuma. Decorrentes de 4 paradas cardíacas e um AVC, as sequelas físicas e neurológicas vieram quando o menino tinha 3 anos de idade. Até hoje, os cuidados domiciliares são as garantias mínimas para que Pedro tenha qualidade de vida. Estou precisando desse home care que ele traga, que é fundamental o home care do meu filho. Para ele voltar os movimentos que ele tinha. Ele estava melhorando bastante. Entramos em contato com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, que nos respondeu em nota, abre aspas. A criança foi atendida de dezembro de 2017 a dezembro de 2019 pelo programa da CESAB que presta assistência no domicílio. O paciente teve a conclusão do seu tratamento por melhora em 1º de dezembro de 2019. Desde então, não foi feita nenhuma nova solicitação à CESAB para a reinclusão da criança no programa. Fecha aspas. Seu Adilson não entende a justificativa do órgão do governo estadual. Como pai, teme pela saúde do filho, que não pode ficar sem o atendimento. Não veio médico nenhum em minha residência fazer um laudo falando que o menino estava de alta, que teve melhora. Eles simplesmente ligaram, cancelou tudo por telefone. E o menino não tem melhora nenhuma, só está tendo pioras. O menino só fica desse estado, ele com esse atendimento médico, ele estava melhorando 90%. E é muito importante esse home care para ele.
Sol e muito frio aqui na cidade. Vamos ver como é que fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu limpo com poucas nuvens durante todo o dia em Vitória da Conquista. Apesar da presença do sol, as temperaturas continuam baixas. A mínima é de 14 graus e a máxima não passa dos 23. A sensação térmica está em torno dos 18 graus. Saiba como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu limpo e o tempo segue ensolarado na cidade de Anagé. Por lá, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 32. Em Itapetinga, o tempo segue firme durante o dia, mas à noite deve ficar um pouco nublado. A menor temperatura na cidade é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Céu aberto em Jequié. A quinta-feira será de sol na cidade. A mínima, 17 graus e a máxima de 28 graus. No próximo bloco, os impactos com a chegada da cédula de R$ 200, as vagas de emprego estágio e também o quadro Imagem em Movimento. É um instante só, voltamos já. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O UESB Notícias está de volta. O Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará. A nova nota vai entrar em circulação oficialmente no fim de agosto deste ano. Entre as críticas está a possibilidade de facilitar crime de lavagem de dinheiro. O Plano Real entrou em vigor no dia 1º de julho de 1994. Naquele momento, ele tinha uma missão para o país que vivia o período de hiperinflação: estabilizar a economia. Mais de 26 anos de implantação, a economia passou por diversas mudanças, novas cédulas surgiram e o país passou por momentos difíceis economicamente. A preocupação com a inflação propriamente dita saiu de cena do Brasil há alguns anos. Mas o anúncio feito pelo governo do lançamento de uma nova cédula, a de R$ 200, acendeu um alerta na cabeça de muita gente. Isso não é um sinal de que a inflação voltou no país? A única forma de explicar isso, dado que nós não temos uma inflação elevada, nem temos um processo de crescimento de renda global também elevado, é a relação exatamente do custo-benefício de emissão de moeda. Se eu emito uma nota maior, eu vou ter, evidentemente, a redução de emissão de outras notas com valor menor. O argumento do Banco Central para a emissão da nota é de que a pandemia impulsionou a demanda de papel moeda no país, sobretudo em função do auxílio emergencial de R$ 600. Mas uma dúvida paira na cabeça de muita gente: o nosso dinheiro desvalorizou? Não, eu entendo isso seja uma medida de Banco Central para reduzir custos dele, custos de emissão de moeda, racionalizar o uso de moeda, apenas isso. Não tem nada além disso que possa se dizer, nós estamos fazendo isso para
para ampliar a demanda. Isso não vai funcionar para esse fim. É uma decisão do Banco Central para ganho interno ao Banco Central. E isso vai facilitar, a princípio, o trânsito de moedas, vai reduzir o volume de moeda real transacionado na economia e, consequentemente, o custo de emissão e colocação de mercado. E quem de fato se beneficia com a chegada da nova cédula? Essa nota maior vai para onde? Para os 12% mais ricos. Essa parcela da população que vai usar ela com mais facilidade. Uma outra coisa também que temos que pensar, até porque infelizmente convivemos com isso, é que uma nota mais alta vai facilitar imensamente a lavagem de dinheiro, a saída de dinheiro via câmbio, porque você não precisa mais ter um volume maior de moeda. Você agora terá um volume menor. Mas, para a sociedade, não há ganho em relação a isso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de oportunidade. A gente traz agora para você as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego nas áreas de empregada doméstica, cozinheira e atendente balconista. Em todas essas áreas, o único requisito é ter experiência. Vaga também para vendedor interno, com experiência comprovada em vendas de calçados, e para montador de móveis em madeira, com experiência e CNH AB. Os interessados devem enviar o currículo e dados do CPF e PIS para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com e aguardar um retorno. Repetindo o e-mail, cinebahiaconquista@gmail.com. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, oferece vagas de estágio nas áreas de administração e contábeis. Vagas também exclusivas para o sexo masculino em farmácia e logística. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3424-4714. Repetindo, 3424-4714. E hoje é quinta-feira, dia de Imagem em Movimento. No episódio de hoje, a história da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação, documentação e difusão da nossa memória audiovisual brasileira. Armazena e restaura o que restou dos filmes brasileiros, assim como as telenovelas e reportagens da TV Tupi, além de milhares de documentos, como cartazes, fotografias de cena, correspondências, roteiros, uma infinidade de coisas. Mas ainda que incorporada a órgãos públicos, conseguir recursos para manter a Cinemateca sempre foi um desafio. Afinal de contas, para que um museu do cinema? O sonho da Cinemateca começa em meados dos anos 30, quando um jovem estudante de filosofia da USP parte para a Europa tentando se livrar da prisão por associação à intentona comunista. Já na França, Paulo Emílio Salles Gomes conhece o Museu Vivo de Cinema e passa a trabalhar na Cinemateca Francesa, lugar onde entende a importância da preservação da memória audiovisual de um país. Retornando ao Brasil 5 anos depois, não daria outra. Decide difundir a cultura cinematográfica e cineclubista, fundando o primeiro clube de cinema de São Paulo, que acaba sendo reprimido pelo Estado Novo de Vargas, mas continua funcionando clandestinamente. Filiado à Federação Internacional de Arquivos de Filmes, a FIAF, Paulo Emílio passa a ter acesso a um amplo acervo fílmico. De cineclube, a Filmoteca do Museu de Arte Moderna. Depois, Cinemateca Brasileira. Em 1984, a Cinemateca é incorporada ao governo federal como órgão do Ministério da Educação e Cultura, o antigo MEC. Em 2003, passa a integrar a Secretaria de Audiovisual do extinto Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura, que em 2016 seleciona a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a ARCEP, para gerir a Cinemateca. Com um acervo composto por mais de 30 mil títulos em mais de 250 mil rolos de película, a Cinemateca reúne esse material em seus laboratórios, que precisa de um amplo controle de temperatura e de umidade,
e que hoje pedem socorro. Acompanhada por agentes da Polícia Federal, a ARCEP, instituição responsável por gerir a Cinemateca, foi obrigada a entregar as chaves. Seria pelo suposto vínculo ao marxismo cultural? O fato é que o contrato com a ARCEP venceu, mas os funcionários que cuidam há anos do acervo mantiveram seus compromissos e seguiram seus trabalhos. É importante salientar que esse é um trabalho altamente especializado e a boa execução desse trabalho por parte da equipe da ARCEP colocou a Cinemateca como uma das maiores instituições de restauro e preservação do mundo, superando inclusive diversos países da Europa e Estados Unidos. A ARCEP, portanto, não teve tempo para programar uma transição e, consequentemente, os seus funcionários não puderam se planejar. Eles estão sem receber os seus salários e tampouco podem receber um auxílio, já que tem uma vinculação com o governo federal. Por outro lado, a gente se pergunta, o que seria da Cinemateca se eles não estivessem presentes até hoje? Já foram 4 incêndios causados pela autocombustão dos filmes, que são compostos por nitrato de celulose, que é um material altamente inflamável. Milhares de registros perdidos. É a nossa história, em imagem e movimento, que se perdeu para sempre. O incêndio na manhã de hoje atingiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira na Zona Sul de São Paulo. A sociedade tem se manifestado em defesa da Cinemateca. É uma audiência pública autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados. O Canal Brasil convocou a comunidade cinematográfica para conversar sobre a Cinemateca Brasileira. O Ministério Público Federal também se posicionou contra a situação e moveu uma ação civil contra a Secretaria Especial da Cultura, já que a situação era literalmente de abandono. E a gente não está falando aqui da preservação do acervo. A gente está falando de água, luz, segurança, serviços básicos para que qualquer instituição possa abrir as suas portas. Um país que não é capaz de ter um arquivo nacional ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. E no início eu me referi à Cinemateca como um museu. Mas permitam-me uma correção. A Cinemateca é uma entidade de formação e transformação. Portanto, ela é muito mais do que um museu. É uma entidade viva. E é por essa tragédia anunciada, que nos remete inclusive a outras grandes perdas, como o Museu Nacional e o Museu de Língua Portuguesa, que tememos um 5º incêndio na Cinemateca Brasileira. Mas, enquanto isso, a Secretaria Especial da Cultura parece não fazer a menor ideia de para quem vai entregar as chaves da Cinemateca. Obrigado, Isaura, e até quinta-feira com mais Imagem em Movimento. Por hoje é só, o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais!